Este é o primeiro de uma série de vídeos que vai tratar sobre MicroPython. MicroPython é uma instalação para microcontroladores em cima de uma implementação que foi feita de Python 3, que possui um conjunto reduzido das bibliotecas padrão Python, justamente para poder ser contido dentro de um microcontrolador com baixa capacidade de processamento, perto dos microprocessadores que a gente tem nos computadores usuários. Ele foi projetado para trabalhar com um mínimo de 256 KB de código, que podem estar instalados, por exemplo, numa memória flash, e 16 KB de memória RAM para as variáveis que serão necessárias em cima dos programas em Python. Um detalhe interessante é que ele implementa a filosofia REPL de terminal, ou seja, de ler instruções, avaliar essas instruções, apresentar os resultados em cima de um loop, como se fosse um terminal comum, mas direto no próprio microcontrolador, um recurso que o Python já tem para PCs em qualquer sistema operacional. O MicroPython foi criado por Damien George em 2014 e hoje tem uma série de associados trabalhando, desenvolvendo com ele. E hoje, por ser um projeto open source, ele tem vários forks para outras implementações além da que ele havia criado originalmente. O MicroPython é suportado em uma série de arquiteturas diferentes de hardware, não necessariamente uma placa específica, embora ele tenha uma placa originária, que é a PyBoard, que foi criada pelo mesmo Damien George, que criou o MicroPython, mas ela se baseia em um microcontrolador com arquitetura ARM, assim como vários outros. Sistemas similares, como a placa Bluepill da STM32, também suporta o MicroPython. A BBC Microbit, que é um sucesso na área de educação, também suporta o MicroPython. E mais recentemente, a Raspberry Pi Pico. Essas todas trabalham com o mesmo tipo de arquitetura ARM, com suas variantes, obviamente, e o port foi simplificado para esses modelos específicos de microcontroladores dentro dessas placas. Além disso, existe suporte para PIC, os microcontroladores PIC de nova geração de 16 bits. Para os microcontroladores da Espressif, o ESP8266, então qualquer modelo que tenha um mínimo de memória para suportar o firmware do MicroPython vai conseguir trabalhar. Então, o 8266 dentro do ESP01 ou os Node MCU e equivalentes lá que trabalham com o ESP12. E para os ESP32, que são as versões mais avançadas desses microcontroladores da Espressif. Além disso, mais recentemente existem implementações para a arquitetura RISC-V, que estão começando a aparecer uma série de microcontroladores no mercado, já que essa arquitetura é uma arquitetura aberta, então pode ser replicada por outros fabricantes. O que o MicroPython fornece de recursos? Uma vez que ele não tem como implementar todo o Python e todas as bibliotecas que vêm com Python padrão, então foram criadas microbibliotecas que implementam os recursos mais utilizados das bibliotecas padrão. Normalmente elas começam com U, referência à letra grega, Mi, para fazer um microtime ao invés de time, microJSON ao invés de JSON, microsocket ao invés de socket. Além dessas microbibliotecas padrão, existem bibliotecas de terceiros que também foram adaptadas e temos bibliotecas que implementam uma interface para o hardware em questão. A mais comum delas seria a Machine, que aparece para qualquer hardware, a MicroPython, a Network, uma vez que a gente tem que gerenciar a parte de rede no microcontrolador, não temos sistema operacional para isso, e a MicroBluetooth. Dependendo do hardware, nós vamos ter ainda APIs específicas, como no caso do ESP8266 e do ESP32. Por exemplo, no caso do ESP32 existe a API ESP32, que acessa recursos muito específicos desse microcontrolador. Como é que a gente trabalha em cima do MicroPython? Bom, para começo de conversa, a gente tem que buscar no site do MicroPython um firmware específico para aquele hardware que a gente quer trabalhar. A instalação depende muito do tipo de hardware. Por exemplo, o ESP8266 e o ESP32, a gente tem que usar uma ferramenta da própria Espressif chamada ESP-Tool, que é um aplicativo em Python, pode ser baixado e instalar ele no sistema de vocês. Então usaria essa ESP-Tool, uma ferramenta de terminal, para enviar o firmware que vocês vão fazer o download lá do site do MicroPython e aí fazer a instalação. No Raspberry Pi Pico, que é outra placa que é interessante se trabalhar aí, que vai aparecer em algum exemplo, a gente tem uma maneira de dar boot nele, de iniciar ele, como se ele fosse um flash drive e bastaria arrastar do nosso PC para esse drive virtual dele, digamos assim, o arquivo de firmware. Depois disso ele faz um reboot automaticamente e entra no modo de trabalho usual. A gente também precisa de uma IDE para desenvolvimento. A IDE mais comum de se trabalhar e mais falada hoje é a Tony, embora exista o PyCraft, mas o PyCraft parece que está descontinuado, ao contrário da Tony, que tem tido bastante atualização nesses últimos tempos, inclusive pelo pessoal da própria Raspberry Pi Foundation. Como eu havia comentado, a gente precisa baixar um firmware nesse site aí a gente vai procurar o microcontrolador, não pela placa, mas pelo microcontrolador,
E existem algumas variantes. A ideia é sempre trabalhar em cima da versão estável. Eles liberam muito das versões instáveis, ou seja, aquelas versões que ainda estão em desenvolvimento e testes. Mas a versão estável, no caso de produção, é sempre preferível. Tem as versões com e sem SPI Run, que seria uma memória RAM externa, que é possível de se fazer no caso do ESP32, e aí eu estou focando diretamente em cima do ESP32. Depois disso eu vou usar o ESP2 para instalar, ou o próprio Tony tem uma interface simples para instalação que eu não preciso passar trabalho. Além disso, a gente vai baixar o Tony, até porque o Tony facilita a vida também da instalação do firmware. E o Tony tem características interessantes para programadores Python também. Ele é uma IDE Python. E a gente chama de standalone porque ela contém um interpretador e um ambiente virtual próprio para desenvolvimento, ou seja, eu não precisaria instalar o Python antecipadamente. Ele já instala um Python específico para o desenvolvimento das aplicações em cima do próprio Tony. Claro, tem uma desvantagem que pode acontecer daquela aplicação não conseguir rodar fora do Tony, a não ser que eu instale um Python próprio. Ele tem versões para Linux, Windows e Mac. Um gerenciador de pacotes para a gente instalar novos pacotes, ou posso baixar uma versão que eles chamam de XSL, que tem vários pacotes juntos já, depois só complementar se for o caso. E eu posso selecionar o tipo de ambiente de trabalho. Eu posso trabalhar no próprio ambiente do Tony, ou posso trabalhar no ambiente externo do próprio PC, ou ainda diretamente em cima do hardware, em cima do MicroPython instalado em uma placa. Então, vamos fazer um pouco de prática agora. Este é o site do MicroPython, que eu tenho toda a documentação, links de referência, de downloads, iniciando por uma descrição rápida a respeito da PyBoard e de outras facilidades que o MicroPython tem. E eu posso ir diretamente para a parte de Downloads e obter a versão de MicroPython que me interessa. Aqui eu tenho o código-fonte, se eu sou um desenvolvedor, então eu posso alterar o próprio MicroPython. E aqui vão os diversos modelos de placa. Aqui nos interessa, está aqui embaixo, Express ESP. Vejam que ela é para modelos genéricos. Então, vou pegar o ESP32 Generic. Eu tenho uma série de modelos, inclusive aqui tem instruções de como usar a ESP2 para baixar o firmware diretamente no microcontrolador depois de feito o download. A preferência é sempre pelo mais recente, estável. Então, eu já posso descartar esses unstable, o que me leva a alguns modelos. Este aqui, pela data, está em formato ISO, é 2021-4.18, então é a mais recente, perto das demais. 2021-0202, e o modelo SPI Run, que também é de 18 de abril. Como a gente não tem memória RAM na minha placa de testes, eu vou baixar esta versão aqui. Vou clicar para fazer um download, vou baixar a minha área de downloads e já está pronto. A segunda coisa que eu vou fazer é baixar o Tony. Então, no site dele, tony.org, eu tenho como fazer downloads diretos aqui, ou eu posso clicar aqui na versão 336 e agora eu tenho acesso a essas distribuições. Vou fazer a instalação para Windows, que é a mais usual, e nesse caso eu tenho que olhar que eu tenho aqui a Tony 336.exe e a Tony XXL336.exe, que é outro instalador. Eu vou usar uma ou outra dependendo do que eu quero. A diferença das duas, vejam o tamanho, é justamente o fato de que esta tem mais pacotes pré-instalados, o que pode ser uma mão na roda se eu quiser fazer uma instalação e começar a trabalhar rapidamente. E é o que está sendo feito. Está sendo feito o download aqui. Após fazer o download, a gente vai instalar ela então no Windows. Vou iniciar meu Windows agora, enquanto o download termina. Então aqui está o meu Windows, a instalação do Tony. Vou disparar ela. Vejam que o processo é bastante simples. Basta seguir os elementos de instalação. Vou criar o ícone de desktop. Instalar. Está feita a instalação. Agora é só testar se ela está rodando direitinho. Aqui está a seleção de idiomas. Temos em português do Brasil, inclusive. E aqui está meu Tony, com o Python básico. Vamos ver se ele está ok. A princípio ele está funcional. E o Tony está completo aqui. Agora eu vou instalar o firmware no nosso ESP32.
Resolvi fazer a instalação do firmware no Linux, porque eu já tenho todo o ambiente configurado. Poderia ter feito a mesma coisa naquele Tony que eu recém instalei no Windows, daria exatamente na mesma. Eu vou plugar agora o meu ESP32 e vou ir aqui na opção de Run, menu Run, selecionar o interpretador. Vejam que aparecem uma série de alternativas, como por exemplo, um Python 3 do próprio sistema operacional, que já teria instalado no sistema, um ambiente virtual, um Python 3 em operação remota usando terminal, e algumas outras opções, como usando Microbit, Raspberry Pi Pico, ESP32 e assim vai. Então nós vamos usar a do ESP32. Ele já pergunta para vocês, detalhes de conexão via cabo, ele já pergunta qual seria a porta, ele localizou o controlador USB da minha placa, então eu já vou direto com ele, e aqui eu tenho a opção de instalar o firmware. Então, novamente ele pergunta qual é a porta, que é uma opção específica. Vou procurar pelo meu firmware, ele está na minha pasta de downloads, e aí vou apagar a memória flash antes da instalação, é uma opção, e aí eu vou gravar. Observem que demora um tempinho, mas é porque ele está apagando a memória flash primeiro para depois estabelecer a comunicação e gravar o firmware. Agora ele está gravando, a velocidade da gravação é um pouquinho demorado mesmo. Gravação concluída. Agora é hora de ver se a coisa está funcionando. Selecionado já o MicroPython ESP32, a gente dá um OK e vamos ver aqui. Cuidem que já temos um novo prompt. Esse prompt antigo já não está mais funcional. Está colocando aqui MicroPython on ESP32 e tal. Ou seja, já estou rodando o MicroPython no meu microcontrolador e ele está pronto para uso. Vamos fazer um pequeno teste. E este aqui é um Olá Mundo do ESP32 e não do meu PC. Tenho isso bem claro. Também sei que está disponível porque, olha aqui, agora eu tenho a pasta do meu notebook e tenho a pasta do MicroPython. Já tem um arquivo chamado boot.py, que por enquanto só existe comentário dentro dele. Aí são comentários de itens mais usuais. E eu posso também criar agora meus scripts. Por exemplo, meu Olá Mundo, versão personalizada, e salvar no meu MicroPython. Ele vai perguntar qual é o nome. Vou dizer oi.py, por exemplo. Está salvo aqui. Se eu quiser rodar esse script, basta colocar aqui e ele está rodando. Observem o seguinte, esse script agora ele roda porque eu estou dentro do Tony e eu mandei rodar a partir do Tony. Se eu quiser que um script rode automaticamente quando inicia o MicroPython, eu tenho que chamar esse script de main.py. A gente vai ver isso mais adiante. Por enquanto era isso. Em seguida, a gente vai trabalhar com algumas coisas interessantes em termos de hardware.